Genocida! Genocida! Afinal de contas, o que é crime de genocídio? Olá pessoal, eu sou Israel Braga, especialista em processo penal, e você está no Justificado, o seu canal de direito penal. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você se inscreva, curta e compartilhe para que esse conhecimento siga para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos ao tema do nosso vídeo: genocídio. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1944 pelo jurista e judeu polonês Raphael Leckin, que cunhou o termo para denominar a barbárie promovida pelo nazismo ao seu povo. O termo vem do grego genus, que quer dizer família, tribo ou raça, e do latim cidi, que quer dizer matar. Portanto, de uma forma genérica, sem a definição jurídica, genocídio é a matança organizada, sistematizada e planejada de um determinado povo ou parte dele. O século XX está repleto de fatos que podemos caracterizar como genocídio, como o caso do genocídio armênio em 1915, o promovido por Hitler a vários povos, principalmente os judeus, na década de 40, o iugoslavo em 1992 e em Ruanda em 1994. Juridicamente, há duas definições, tanto no direito internacional quanto no direito nacional. No internacional, nós temos o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que define genocídio no seu artigo 6º, e temos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1948, que define esse crime no seu artigo 2º. Já no âmbito nacional, nós temos a Lei 2.889 de 1956, que define o crime de genocídio no seu artigo 1º. Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal. A linha A, matar membros do grupo. A linha B, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. A linha C, submeter intencionalmente o grupo a condições de existências capazes de ocasionar-lhe a destruição física, total ou parcial. A linha D, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos nos seios do grupo. A linha E, efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Os dois conceitos, tanto o conceito internacional quanto o conceito nacional, nós não encontramos diferenças consideráveis entre eles. O crime de genocídio tem 6 características principais. 1. A necessidade de um ato, ou seja, a necessidade de uma ação. O indivíduo não pode responder por genocídio em virtude de uma omissão. 2. Intenção de destruir, ou seja, temos que ter o dolo na conduta. 3. Tem que ter o intuito de se destruir parte daquela determinada comunidade. 4. As vítimas do crime de genocídio são grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. 5. Cabe a tentativa desse crime. E o 6. Pode ser cometido por qualquer pessoa. No Brasil, genocídio é considerado um crime hediondo segundo a Lei 8.072 de 1990, ou seja, crimes hediondos são crimes tratados com maior rigor por nossa legislação. Sobre crimes hediondos, falaremos em um próximo vídeo. Genocídio é considerado um crime contra a humanidade. Outro ponto interessante é que basta atingir um membro do grupo, ou seja, não precisa atingir a comunidade como um todo. A doutrina divide o crime de genocídio em 3 tipos. Tipo físico, são assassinatos ou atos que causem a morte ou a lesão de membros do grupo. Tipo biológico, é a esterilização ou a separação de membros do grupo. Tipo cultural, atentar contra o direito ao uso da própria língua, destruição de monumentos e instituições de arte, história ou ciência. A pena do crime de genocídio varia de acordo com a conduta do agente. Por exemplo, se um membro do grupo for morto de forma direta, a pena será equivalente à de um homicídio qualificado, ou seja,
pena de 12 a 30 anos. Em caso de envenenamento daquela determinada comunidade, por exemplo, a pena será de 10 a 15 anos. Artigo 4º. Esse artigo, pessoal, é muito importante para nós. Vamos ler. O artigo 4 da lei afirma que a pena será agravada, olha só, agravada em 1/3 se for cometido por funcionário público ou por governante. Bônus. Em tempos de Covid-19, é interessante nós citarmos mais 2 tipos penais. São eles o artigo 267 e o artigo 268 do Código Penal. Vamos ao 267, que afirma causar epidemia mediante a propagação de germes e patógenos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Então, pessoal, agora quando vocês forem nas redes sociais cheios de indignação e chamarem alguém de genocida, vocês saberão exatamente o que esse crime significa aos olhos da lei. Se gostaram, se inscrevam, curte, compartilham e comentem. E não se esqueçam, você é inocente até que se prove o contrário. Tchau! Até que se prove o contrário. Tchau! Genus, família, e sida, que significa morte. Putz, velho.